Nos debates a caminho das legislativas, há temas que pouco ou nada têm sido falados. É o caso da Justiça. Fernanda de Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados, é a nossa convidada. Muito boa tarde. Olhando assim, parece que é um setor que não precisa de mudanças. Como é que tem visto o silêncio dos partidos sobre este tema? Com perplexidade, e por isso fiz o comentário que fiz. Na realidade, ainda há pouco ouvi um candidato a primeiro-ministro dizer que foi a Justiça que nos trouxe até aqui, e a verdade é que sobre Justiça não se fala, não é? Portanto, ninguém, e pese embora tenham surgido agora os programas que falam sobre a Justiça e sobre algumas medidas da Justiça, a mim parece-me que devem ser clarificadas e que devem ser explicadas aos eleitores, para que todos nós saibamos o que é que se pretende fazer para melhorar a justiça. Portanto, o diagnóstico da justiça está feito há muito, todas as pessoas sabem o que é que se passa a nível da justiça, faltam recursos humanos, faltam magistrados, funcionários judiciais, faltam técnicos de reinserção social, faltam guardas prisionais. Portanto, tudo está numa situação de ruptura. Aliás, ainda esta semana foi falado sobre isso mesmo. Portanto, houve um concurso de oficiais de justiça para o ingresso de 200 funcionários que nem sequer foram preenchidos, quando o país inteiro precisa de cerca de 1000, e portanto os serviços estão a colapsar. E já podemos falar em pormenor daquilo que é preciso fazer na justiça de forma prática, mas como dizia, o governo caiu precisamente por causa de um caso judicial. Na Madeira o impasse político também é motivado por um caso judicial. PS e PSD têm medo de avançar com a tão necessária reforma judicial? Eu não disse que o governo caiu por causa de um caso judicial. O que eu disse é que foi atribuído pelo candidato a primeiro-ministro. O que eu disse foi que o candidato a primeiro-ministro disse que estávamos aqui por causa da justiça. Pois bem, se estamos aqui por causa da justiça, ninguém tem que ter medo em falar em propostas para a justiça, porque os casos da justiça são resolvidos dentro do tribunal e não interessam para esta discussão. Nós, neste momento, estamos numa discussão de candidatura ao primeiro-ministro. Portanto, os partidos estão a mostrar aos seus eleitores aquilo que se propõem fazer na área da justiça, e a área da justiça precisa de muitas coisas. Precisa de investimento tecnológico, precisa de investimento logístico, precisa de investimento no edificado, precisa de uma revisão absoluta de uma tabela remuneratória dos advogados, do sistema de acesso ao direito, que não é revista há 20 anos, e nós queremos saber quais são as propostas que cada um dos candidatos tem para oferecer, porque não chega estar o ano inteiro a falar da justiça, ou estar a falar dos megaprocessos e do quanto demoram os megaprocessos, que de resto são 140 em 10 anos, não estou bem a ver como é que estamos a falar de um problema. Portanto, quando a justiça é muitíssimo mais do que 140 processos em 10 anos, não é? Tramitam pela justiça milhares e milhares de processos todos os anos, e é importantíssimo saber o que é que estas pessoas propõem fazer, porque quando nós falamos, na sua opinião, porque é que acha que os partidos não querem falar de justiça? Mas não são só os partidos, os senhores jornalistas também não estão a colocar essas questões, o que é uma coisa estranha. Por que razão é que não se fala de uma coisa tão importante e que é um pilar fundamental no Estado de Direito democrático, e que tantas vezes é acusada de manter o país para trás porque não consegue resolver em tempo útil as questões? O que é que nós precisamos de fazer então para que as pessoas discutam estas questões? Porque se não há vontade dos candidatos em falar sobre elas, então essa obrigação é jornalística, é questionar o que é que os senhores pretendem fazer relativamente à situação que está a ser vivida da justiça, para que ela melhore a sua performance e para que consiga de facto servir os cidadãos e servir o Estado de Direito democrático. Mas volto a fazer a mesma questão. Perante a apresentação até dos programas eleitorais, não se tem falado muito de justiça. Porquê é que acha que os partidos não estão a avançar com este problema para cima da mesa? Eu não tenho que achar porque é que os partidos não avançam. Eu fico perplexa porque é que não se fala sobre isto. Nem candidatos, nem jornalistas. Se é importante debater a justiça, se é importante que a justiça melhore neste país, por que razão é que só se fala de habitação,
de educação, da saúde, que são temas extraordinariamente importantes. A mim parece-me que a justiça não é menos importante do que nenhum destes temas. Nós precisamos de saber se os cidadãos têm ou não têm melhor acesso à justiça na próxima legislatura. Queremos saber como é que as pessoas conseguem ter aconselhamento jurídico digno desse nome na próxima legislatura. Queremos saber se vamos ter advogados nos gabinetes de apoio à vítima, porque são fundamentais para garantir os seus direitos, e eu sobre isso não vejo nenhuma palavra. Vejo até coisas muito vagas, por exemplo, e vou-lhe dar só um exemplo para vermos, aliás 2, que é para não deixar de falar também no PSD. Um dos exemplos que é dado no programa do PSD é que vai rever o sistema de acesso ao direito e aos tribunais, que vai torná-lo mais eficiente. Era importante saber o que é que se quer dizer com isto, porque, por exemplo, há uma ala do PS que defende de forma fervorosa a implementação do defensor público, e nós pretendemos saber, por exemplo, se esta eficiência tem a ver com isto. Também do lado do PSD, a proposta é a criação de uma comissão de acompanhamento permanente da justiça. Também gostava de saber em que medida é que essa comissão vai melhorar a falta de recursos humanos, a falta de magistrados, a falta de oficiais de justiça, a falta de técnicos de reinserção social, entre outras situações. Portanto, é importante que se deixe muito claro que investimentos nos propomos fazer na justiça, o que é que nós entendemos que deve ser melhorado na justiça, para que o eleitorado conheça bem aquilo que se espera, para depois não virmos dizer, como acontece, ano após ano, que a justiça funciona mal, estamos aqui, aliás, isto é extraordinário, até aqui e até começar o período pré-eleitoral, ninguém falava de outra coisa senão da justiça. 24 sobre 24 horas, sobre assuntos inclusivamente, que não são tema de discussão, porque estão a ser discutidos na sede própria, que é num tribunal. E de repente, quando nós estamos a falar de política legislativa e de políticas para a justiça, o silêncio é total e absoluto. Ninguém discute absolutamente nada. Para os partidos, gostaria de ouvir ainda sobre outra questão, o impasse político na Madeira, como sabemos, foi também motivado por um caso de justiça, e nós eu não vou comentar sobre suspeitos detidos há 20 dias sem medidas de coação. Isto é digno numa democracia? Não é digno, e a Ordem já se pronunciou sobre essa matéria. No entanto, os senhores arguidos estão devidamente acompanhados pelos seus advogados, que têm com certeza uma estratégia para a sua defesa, e estão perfeitamente conscientes dos direitos dos seus constituintes e a lutar para assegurar todos os seus direitos, liberdades e garantias no âmbito do processo. Relativamente ao facto das pessoas não conhecerem medidas de coação e de estarem detidas para interrogatório há este longo tempo, a Ordem dos Advogados já fez um comunicado público sobre essa matéria, repudiando absolutamente esta questão. No entanto, e como também já foi dito, não conhecemos os pormenores do processo, não conhecemos as circunstâncias do processo e não conhecemos de forma alguma as razões que estão a levar a esta demora. Quem conhece essa realidade são os senhores advogados, os senhores mandatários que estão constituídos no processo, e eles saberão mais do que ninguém, tenho essa certeza absoluta, assegurar os direitos, liberdades e garantias dos seus constituintes. Fernanda de Almeida Pinheiro, muito obrigada. Tenha uma ótima tarde.